Oi gente, tudo bom? Oi! No vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês algumas coisas que a gente gostaria de ter ouvido antes da gente começar esse processo todo da imigração pro Canadá. A gente não conhecia ninguém que tinha passado pelo processo, e se a gente conhecesse, a gente gostaria muito que tivessem dito essas coisas pra gente. Então, gente, esse vídeo são algumas pequenas dicas, talvez. 5 dicasinhas que a gente gostaria de ter ouvido lá no início, logo que a gente começou o nosso Plano Canadá. Exato. A propósito, eu detesto o termo Plano Canadá, então a gente vai chamar de outra coisa. Chama do jeito que você quiser. Exato, você não precisa chamar de Plano Canadá. A gente chamava de Projeto Toronto, aí foi Projeto... Veio uma parte que a gente não ia mais pra Toronto, aí não fazia mais sentido, aí procurou ícones canadenses pra poder substituir isso. Aí foi Projeto Justin Bieber, Projeto Celine... Projeto Avril Lavigne. A gente voltou no final das contas pro Projeto Toronto, mas... Exato. Chame do que você quiser, mas essa é uma dica extra. Durante boa parte do tempo a gente chamou de Projeto Project. Projeto Project também é muito Porque bom. não tinha nome mesmo, então... E era pra ser bem secreto. Projeto Toronto ficava muito na cara. Um pouco. Então vamos pra primeira dica. Número 1. Nada é garantido e você precisa se adaptar. Desde o início, quando você vai começar a pesquisar, tudo que você vai fazer, nada nunca é garantido. Não é garantido que você vai fazer o IELTS e vai tirar uma nota boa. Não é garantido que você vai criar um perfil ótimo no Express Entry e você vai ser chamado. Não é garantido que você vai ser chamado para uma nomeação provincial. Mesmo que você, sei lá, faça a sua aplicação, você já tem seu AOR, Medical's Pass, tá tudo pronto, biometria, tudo bonitinho, não é garantido que você vai ter um visto. Então, nada é garantido. E você vai precisar se adaptar no meio do caminho. Nada é garantido porque não só as regras mudam muito ao longo do processo, o que valia para a imigração um ano atrás não vale mais hoje, principalmente porque no meio do processo pode vir uma pandemia, Pode. Você não tá sabendo. Então assim, muita coisa muda. Nosso planejamento financeiro mudou trocentas vezes no meio, mas aí principalmente por coisas pessoais. Se você não viu ainda, tem o card aqui da nossa timeline, a gente fala um pouquinho mais disso lá. Pois é, acho que teria sido bem importante a gente ter... alguém ter dito isso pra gente no início. Porque a gente acaba ficando muito, meio que quase obcecado na primeira ideia, senão você acaba ficando muito resistente a mudar o seu projeto e a gente precisa ser um pouquinho mais maleável. A quantidade de data de ida pro Canadá que a gente teve. Nossa senhora! Já tem mais de um ano que a gente fala que já era pra ter ido. Da primeira vez que a gente falou que ia, a gente falou que ia mês passado. Não foi mês passado. A gente falou que em maio, não foi em maio. A gente falou que em fevereiro, não foi em fevereiro. Pois é. As coisas não acontecem do jeito que a gente planeja. Então, você vai ter o que no meio disso? Frustração. E isso leva a gente ao nosso segundo conselho. Faça terapia. O processo é longo e a ansiedade é muita. Vai bater essa ansiedade de formas muito diferentes ao longo desse tempo em que você vai estar envolvido com isso e ter um acompanhamento vai ajudar. Eu gostaria muito de ter ouvido isso no início, porque assim, a angústia, principalmente com a questão da pandemia e a incerteza, mas a incerteza é pra todo mundo também, que fez o processo antes da pandemia, que vai fazer depois. É o tempo todo incerteza e não saber quando que você vai receber uma resposta. Então, lidar com essa angústia, com essa ansiedade, é sempre bom fazer terapia. Porque assim, são várias etapas no processo, então você tem que fazer a prova de inglês, tem que ir fazer os exames médicos, tem várias etapas no meio que depois de cada etapa você só fica pensando na próxima. Eu lembro de, por exemplo, ter feito a prova de inglês e ter passado o fim de semana inteiro dando F5 no site pra ver se saía a nota. Não é saudável ficar dando F5 24 horas por dia num site. Quando a médica pediu laudo extra dos nossos exames Senhora. médicos, nossa senhora, que desespero. Que pânico. A gente tinha certeza que é ali que a gente ia se ferrar, que a gente ia ser barrado. E aí, uma dica de psicólogo. Você pode falar, eu não tenho dinheiro pra fazer terapia é um negócio caro. Sim, terapia é um negócio caro e a gente, ainda mais quem tá se planejando pra mudar para outro país, tá economizando, às vezes não sobra dinheiro. A gente tem lugar que faz a preço especial, que a gente chama de atendimento social. Tem universidades que às vezes tem até de graça. Então assim, procura na sua região, que com certeza tem algum lugar que faça ou a um preço muito baixo ou gratuitamente para a população. A terceira coisa que a gente gostaria muito de ter ouvido lá atrás é uma palavrinha muito simples que é desapega. Quando você se propõe a ir para outro país, você vai precisar se desapegar de muita coisa.
E quanto antes você começar, mais fácil isso vai ficar. Eu, por exemplo, não sei se dá pra ver, eu coleciono CDs, DVDs, eu tenho coleção de livro, eu gosto muito dessas coisas. É difícil, mas eu estou me desapegando. Porque não vai dar pra levar isso tudo. A gente não vai ter nem espaço no apartamento pra guardar isso tudo. Então a gente precisa desapegar. Selecionar o que vai, o que não vai, é um trabalho difícil. E que o quanto antes começar, melhor. Se você, um ano antes de você ir, você já sabe, esse item eu quero levar, esse item eu não quero. Esse que você não quer, Você já vai desapegando. Vende, dá pros outros, enfim. Mas, desapega. não é uma propaganda do OLX. Mas se quiser, estamos aqui. Em um certo ponto, também acho que é importante desapegar da família e dos amigos, no sentido assim, de que você precisa se preparar mentalmente pra sua família, você não vai ver todo dia mais. Nem os amigos. Nem os amigos. Talvez você não consiga nem se falar todo dia. Então, um certo nível de desapego é importante, porque senão você vai chegar lá e você vai sofrer pra caramba, vai fazer muita falta a todo mundo. Então, assim, ir trabalhando isso ao longo do tempo é importante. Sabe quem vai te ajudar a desapegar? Teu psicólogo, da terapia que você vai fazer no item anterior. Exatamente. A quarta dica que a gente vai dar pra vocês, que a gente gostaria de ter recebido logo no início, é pesquise. Muito. E quando achar que pesquisou tudo, pesquisa mais um pouco. Sempre vai ter informação nova para você adquirir em relação à imigração. Às vezes o valor do aluguel na cidade está mudando. E no início da sua pesquisa, o valor da cidade que você queria do aluguel era super baixo. E aí na hora que você chega lá, tá super alto. Outro exemplo, o dólar. Se você pega a cotação do dólar de quando a gente começou a se planejar e a cotação de hoje, você fala, já era. Ai, que vontade de chorar. Então, isso tem a ver com a primeira coisa lá que a gente falou que tudo vai mudar, né? E também com isso de pesquisa sempre. Tenha sempre a informação mais atualizada possível. Sim. E por exemplo, mesmo que você vá fazer seu processo com uma consultoria, aí você pode achar, então não preciso pesquisar tanto porque a consultora sabe o que está fazendo, ou o consultor. Não, pesquisa bastante para você poder cobrar, para você poder perguntar, para você poder tirar dúvida, porque assim, ele vai fazer o trabalho dele, ou ela vai fazer o trabalho dela, e você vai ficar no escuro. É tua vida que tá em jogo, né? Exato. Então pesquise muito. Falando assim, parece que você vai morrer se algo der errado, mas não é o caso, mas é quase. Por exemplo, a gente está aqui, a gente está com a consultoria, por enquanto os VACs estão fechados, mas a gente está o tempo todo pesquisando que VACs que estão reabrindo, que lugares que de repente vai que a gente resolve fazer a biometria fora do país ou algo assim, a gente precisa estar de olho o tempo todo. E perguntando sempre à consultora, olha, o VAC abriu no Equador, você acha que vale a pena? Entende? Então pesquise o tempo todo. A nossa última dica vai parecer extremamente contraditória, mas eu acho importantíssimo dizer e acho que se a gente tivesse ouvido isso, a gente ia poupar tanto sofrimento, que é: não ouça o que as pessoas na internet dizem. Isso inclui a gente. Porque você precisa saber muito bem filtrar o que você está ouvindo. No nosso caso aqui, tudo que a gente passa é da nossa experiência, vale pra gente. Com certeza muita coisa não vai valer pra vocês. Sim. Mas continuem assistindo, por favor. Assistam por empatia. Então, assim, tenham um pouquinho de malícia ali pra perceber quando alguém tá falando alguma coisa simplesmente pra te vender alguma coisa, ou mesmo que não seja, como é o nosso caso aqui, percebam que às vezes é só a experiência daquela pessoa, isso não reflete de fato a realidade absoluta, ninguém é dono da verdade. Eu tenho um exemplo disso muito forte, que eu me lembro bem, que foi um podcast que a gente ouvia sobre imigração pro Canadá. E eu tava ouvindo muito, isso foi logo no início. Eu lembro que um dia a gente estava na academia e eu ouvindo no celular o podcast enquanto a gente malhava. E aí, sim, gente, eu malho. E aí as pessoas no podcast disseram o seguinte: se você quer mudar pro Canadá, não tem jeito. A sua família, ela não quer que você vá pro Canadá. Os seus amigos, eles não querem que você vá pro Canadá. Então você tem que bater de frente com todo mundo. E tem que largar tudo pra trás e não olhar pra trás. E se tiver que brigar com a família, briga com a família. Eu lembro que eu ouvi isso e eu fiquei assim tão... Caramba, isso vai ser muito difícil. Pequeno parênteses, isso não tem nada a ver com o desapego que a gente falou antes, tá? São coisas bem diferentes, você brigar e você desapegar. Exato. Eu lembro que isso soou muito pesado pra mim, eu quase desisti de tudo quando eu ouvi isso. E aí,
é o conselho que eu sempre dou, na verdade, pra quem me pergunta. Eu falo, olha, gente, às vezes eu indico canais pra quem me pergunta o que eu assisto pra saber sobre imigração e tal. E aí eu indico alguns canais, algumas pessoas pra seguir. E sempre que alguém me pergunta, eu falo o seguinte, olha, assista, mas lembra o seguinte, todo mundo que diz alguma coisa por um motivo. Às vezes a pessoa quer te dizer isso pra te vender, às vezes ela tá te dizendo alguma coisa pra poder te fazer desistir do plano, porque se ela não quer concorrência, por exemplo. Eu já ouvi, gente, é nítido quando a pessoa só chega lá no Canadá e, tipo, só fala mal do Canadá e quer fazer com que todo mundo ali desista de ir pro Canadá. E se você faz isso, você sabe quem você é. Então, assim, cada um tem um interesse. Eu gosto de pessoas que falam pelo interesse de ajudar e de compartilhar a experiência, que é o nosso caso. Juro pra vocês, a gente realmente não quer vender nada, a gente realmente não quer fazer vocês desistirem de ir pro Canadá, a gente também não quer convencer vocês a irem pro Canadá, a gente só tá compartilhando nossa história mesmo porque a gente se sente muito sozinho. E não tem nada pra fazer. Exato. A gente tá de quarentena há meses. Help me. Então a gente criou isso pra poder compartilhar nossas experiências com vocês e ter mais contato com outras pessoas que estão em situação parecida com a gente. Então essas são as dicas que a gente gostaria de ter ouvido lá no início. Diga pra gente aí nos comentários se você achou essas dicas úteis, se vocês dariam outras dicas. Se inscreve no canal, dá ativada ali no sininho para poder receber notificação de quando vem vídeo novo. Dá aquela passada lá no Instagram, vai ter conteúdo a mais lá. Ou não, também dane-se, a gente não quer te convencer de nada. Exato. Você faz se você quiser. Longe de mim querer te convencer Se de alguma Deus coisa. tocar no teu coração, Então é isso. é isso. Você faz o que você quiser, a gente vai fazer o que a gente quiser. Por exemplo, semana que vem, o nosso vídeo de sapateado. E lamberóbica. Um tutorial maravilhoso de cerâmica e patchwork. É isso, gente. Até semana que vem. Beijo, tchau.